Olá, eu sou Hassen. Livro de Mateus, capítulo 17, verso 4, diz assim: Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Esse versículo está diante de um contexto maravilhoso, uma experiência sobrenatural, transcendente, em que Tiago, Pedro e João são levados por Jesus para vivenciar com ele. Aqui eles vão perceber o Jesus, Deus glorificado. Porque Jesus vai levar esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, a um monte, onde ali ele vai se transfigurar, ele vai transcender. A Bíblia diz, por exemplo, no verso 1, no verso 1 não, no verso 2, de que o seu rosto vai se resplandecer como o sol e as suas vestes vão se tornar brancas como a luz. E nessa experiência de ver Jesus glorificado, vai aparecer 2 pessoas do Velho Testamento, Moisés e Elias. Aqui nós conseguimos perceber a soberania, a onipresença de Deus em todos os tempos. Nós aprendemos na palavra de Deus que o nosso Deus triuno, ele está fora do tempo e do espaço. O presente, o passado e o futuro é como 3 livros diante dele. E aqui quando Jesus é glorificado, e um dia veremos isso no futuro, hoje cremos pela fé, mas vamos ver de fato isso num futuro não muito distante. Esse futuro da sua glorificação é colocada no mesmo tempo e espaço com 2 pessoas que representam o Velho Testamento, Moisés e Elias, passado, e com 3 discípulos que representam o Novo Testamento, presente. Então a gente percebe o futuro, o passado e o presente se relacionando ali no monte. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. E nessa experiência, o verso 4 então diz que Pedro vira para Jesus e fala: "Oh Senhor, que bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias." Esse versículo me traz o seguinte entendimento, de que nós cristãos precisamos, é fundamental na nossa vida, termos diariamente, cada vez mais, experiências com Deus. Nós vivemos pela fé. A palavra de Deus nos ensina isso, que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Porém, quando Deus ensina ao seu povo, a Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, quando ele diz: "Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo entendimento." Quando ele diz para amar, ele traz para nós a verdade de que o evangelho ele é pautado, ele é sustentado pelo sentir, pelo prazer. Eu preciso vivenciar diariamente o prazer, a experiência de ver o quanto Deus é bom. Por isso que Pedro fala: como é bom estar aqui. A presença, a glória do Deus Filho se manifestou e trouxe 2 pessoas do passado conosco. E ele fala: eu quero fazer tenda. Se for da tua vontade, Jesus, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para Elias e para Moisés. O texto em seguida fala que ele continuava dizendo: quando veio uma nuvem, os envolveu, e eis vindo essa nuvem, uma voz disse: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de medo. E aproximando-se deles, tocou Jesus, dizendo: "Erguei-vos, não temais." Então eles se levantaram e não viram mais ninguém. Moisés e Elias foram embora. Ficou só Jesus e eles. O que isso traz de interessante para nós?
Devemos sim buscar e viver experiências e ter prazer. É isso que movimenta e vivifica a nossa vida. As experiências perceptíveis, prazerosas com o nosso Deus. Porém, não devemos achar que viveremos sempre pautados nela. É aí onde entra o que a Bíblia diz, que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer. Aqui, Pedro foi tentado a retroceder. Vamos colocar a experiência como ponto principal, como normativa da nossa vida. E Jesus fala. E é tão interessante que uma voz de cima vem e diz: este é o meu filho amado. Ou seja, foca no entendimento de que diante das experiências, tudo se culmina na graça que eu coloco sobre o meu filho e não nas experiências em si que vocês têm. Até porque a vida cristã, ela é pautada pela fé, como eu disse. Os sofrimentos, as lutas. Por isso que Jesus disse certa vez: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A expressão ter de bom ânimo é: se alegrem, tenham fé, eu venci por vocês. Um outro texto diz que é impossível agradar a Deus vivendo uma vida sem fé, entendendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E ainda no mesmo texto, que é em Hebreus 6, ele vai ensinar que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das que se esperam. Então, o cristianismo, ele é pautado pela fé. Ele é sempre pautado. É maravilhoso vivermos experiências com Deus, porém, devemos tomar cuidado. Nessa experiência maravilhosa, Jesus, Deus Pai, vai mostrar para Pedro: Pedro, é bom e eu quero que vocês tenham experiência comigo. Porém, a vida não é para tentarmos, as experiências da vida com Deus não é para tentarmos criar tendas e ficar vivendo nelas. Pelo contrário, somos peregrinos, é para prosseguirmos. Não é para ficarmos fazendo tenda nas nossas experiências, mas é para caminharmos pela fé, pois somos peregrinos, pois há uma glória, uma mansão celestial onde nós estaremos de fato pelos séculos dos séculos residentes nela. Então, guarde isso, meu amigo e minha amiga. A vida cristã é pela fé, nós precisamos fazer com que essa fé seja viva através das experiências com Deus. Porém, cuidado, não se paute nas experiências. Quando você às vezes percebe que Deus está te levando a simplesmente crer, Ele não se revela, você não sente Ele, você não vê nenhuma direção, você não vê nenhuma resposta, Ele está dizendo para você: eu quero que você esteja na tenda da fé e não na tenda da experiência. Jesus certa vez clamou: Pai, se possível, tira de mim esse cálice, eu preciso aqui do mover, de uma experiência com o Senhor. E o silêncio de Deus Pai foi ensinar a Jesus, que era pela fé, que ele chegaria à cruz, ultrapassaria a morte e se assentaria, e iria se assentar à direita do Pai Todo-Poderoso. E Pedro vai dizer que foi dessa forma, vivendo dessa maneira, onde ele se tornou o autor e consumador da nossa fé, do qual aperfeiçoou aqueles os quais o seguiriam no mesmo caminho. Porque se você voltar esse texto um pouquinho, em Mateus capítulo 16, no verso 24, ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. É Jesus dizendo: é pela fé. Para ultrapassar a cruz, você tem que carregá-la pela fé. Para sobressair a morte, você tem que crer em mim. As experiências vivificam a sua vida cristã, mas não trocam a essência, a âncora, que é viver pela fé. Deus te abençoe.